essa semana, deixa eu colocar aqui para compartilhar, cara, é um dos que eu mais gosto, assim, é um estudo que é difícil, mas é muito legal, vocês vão gostar. Até eu vou fazer, acho que a Dani está aí, não vai me deixar mentir, esse é um dos estudos que, pô, o Pedrão também gosta muito, a gente já tinha conversado a respeito, entra com a parte de profecias, a gente vai dar uma pincelada na parte de profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Então, assim, cara, assim, eu acho que vocês vão gostar. Né? Então, assim, vamos começar o estudo relembrando o que a gente falou na semana passada, né, Bia? Isso. Então, vamos lá. Semana passada, quem quiser continuar com a gente, né, nós estamos lendo, né, um livrinho que chama Ouvindo a Voz de Deus. A minha capa é um pouquinho diferente. Quem não tem e quiser, eu mando pelo correio, Dani. Depois, se você quiser, me fala, que aí eu te envio. Tá morando aqui em São José, Daniel, fica pertinho da gente aqui, ó. É fácil de eu deixar na sua casa alguma correio, alguma coisa para você. O Thiago entrega para ele, eu entrego para o Pedrão também. Então, aqui, olha só, nós estamos no estudo número 6, e semana passada a gente falou um pouquinho. Oi, Cris. Oi, tudo Cris, bem, Laricinha? São bem-vindas, viu? Tudo bem, linda? Ó, vamos relembrar. Começamos agora, a gente está esperando vocês, viu? A gente falou semana passada sobre fé, arrependimento e confissão, né? E o que agrada a Deus, né? A gente sempre gosta de agradar o nosso pai, né? Quem tem pai terrestre ou mãe, né? O filho gosta de agradar o pai. Nosso pai que está no céu, ele se agrada quando a gente demonstra fé nele. Então, a gente viu que a fé agrada a Deus. E ela é um meio pelo qual somos justificados. A fé é um dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé para cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer as provações, as batalhas que a gente enfrenta, que todo mundo tem nessa vida. E a fé vem quando? Quando ouvimos, igual a gente está aqui, né? Ouvimos a palavra de Deus. A fé vem do ouvir. E quanto mais a gente se propõe a estudar, mais a nossa fé vai crescer para que a gente possa vencer no dia a dia. Vimos também semana passada que Jesus veio chamar os santos, não, mas nós pecadores, né? Para o arrependimento. E nós estudamos também que Deus, né, na cruz, Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados daquele que confessa. Então fala assim, olha, quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando confessamos os pecados a Deus, ele os lança lá no fundo do mar, né? Nós até falamos aqui para uma plaquinha que é proibido pescar, que ele não se lembra do pecado que a gente cometeu, pois ele é grandioso em perdoar. Bom, agora olha só, antes de a gente começar o nosso tema, né, esse aí foi o que a gente falou semana passada, certo? Aí que a gente comentou, né, que nessa semana a gente vai falar a respeito de alguns sinais que acontecem no mundo que mostram, né, que existe algo por vir, né? A gente falou que, sim, Deus quer nos salvar e Deus quer realmente um dia regressar a essa terra, porque a história não estaria completa. Né? A gente viu que todo o plano da salvação, como a gente estudou nos estudos anteriores, ele existiu para que nos salvasse da condição nossa de pecado, para que um dia a gente pudesse viver eternamente. Então, se a história parasse simplesmente com a primeira vinda de Cristo e tudo de bom que ele fez e só, qual seria o sentido, né? Então, a Bíblia ela fala que Cristo vai voltar novamente e ela dá alguns sinais, certo? Então, assim, para a gente começar isso daí, a respeito desses sinais, eu queria fazer um pedido para vocês, né? Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, não importa qual a versão, não importa qual tipo, peguem a Bíblia de vocês. Porque assim, a gente vai projetar aqui, tá? A gente vai projetar, mas eu quero que vocês vejam para vocês, na Bíblia de vocês, do jeito que vocês têm da Bíblia, que não interessa a Bíblia que vocês têm. Para vocês comprovarem que está escrito lá, não é coisa que a gente está falando aqui. Porque eu vou mostrar alguns detalhes para vocês que vai surpreender. Eu vou falar assim, nossa, isso estava escrito na Bíblia, como é que eu nunca li isso antes? E vai ver que não está na nossa Bíblia, ou na Bíblia, vai estar na Bíblia de vocês, né? Bom, primeiro vamos passar a respeito do século XX, né? Se vocês forem para pensar, esse aqui é um slide que a gente tem, esse slide não é novo, tá? Esse slide é um pouquinho antigo, por exemplo, ele foi antes do Covid, antes de algumas guerras aqui, então nesse sentido, até nisso está desatualizado, está atrasado. Mas olha que interessante, ele falou o seguinte, no século XX ocorreram 2 guerras mundiais, então a primeira e a segunda no século XX, e é conhecido como século de violência. Então, assim, de guerras, a gente tem diversas guerras, certo? Quando a gente começa a observar alguns sinais dos últimos séculos, né, no século XX, e agora também entramos no século XXI também com esses sinais, você começa a sintonizar com algumas coisas que a Bíblia já tinha falado que aconteceriam. Então, ali falam que foram 120 milhões de combatentes e 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortos entre civis e militares nas guerras. Fome, a gente fala que nós tivemos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome. São 10 milhões de mortes por ano por fome. Olha que absurdo. Isso a gente é mensurado, né?
Bom, pestes e epidemias, a gente não vale nem a pena a gente falar, né? Se a gente lembrar, né, a respeito disso, passamos agora para o Covid-19, né? Quem imaginava, sério mesmo, a gente foi para São Paulo, né, agora em 2019, quem imaginava em 2019, né, que o mundo pararia por conta de uma epidemia, né? E isso aconteceu. Então, essas são coisas que, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas assim, não acontecia isso antes. Então, assim, em algum momento, uma hora ou outra, esse tipo de coisa vai dar um estalo na nossa cabeça e falar assim, cara, isso não é normal. Isso não é normal. Sinais como esse que estão acontecendo ao longo do mundo mostram, né? Oi, Dani, eu estou vendo agora. Oi, Jeremias, sejam bem-vindos. Agora sim, ó, o Jeremias também, tudo jóia. Vamos ver vocês. Esses sinais que estão acontecendo não são por acaso. E a Bíblia, aí a pergunta que fica é o seguinte, veja, sinais como esse, como a gente falou, das guerras, das epidemias, coisas que impactaram o mundo, aconteceram por acaso? E se não foram por acaso, a Bíblia fala que elas aconteceriam? Porque a gente não falou que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus sabe de tudo, ele sabia que essas coisas aconteceriam? E se ele sabia, ele falou isso pra gente? Posso pedir para eles lerem o verso? Ó, nem está aqui no slide, tá? Mas abram a Bíblia de vocês em Mateus, que é no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Gente, podem abrir, que é a Bíblia católica, a Bíblia evangélica não é a importa. mesma. Mateus, se 24. Vocês tiverem, eu queria que vocês abrissem na Bíblia de vocês. Isso. Esse é o capítulo que a gente vai falar hoje. Hoje, o estudo nosso inteiro hoje vai ser em cima de Mateus, capítulo 24. E vocês vão entender por que esse capítulo é importante. Ó, o Pedrinho chegou também, né, Pedro? Isso mesmo. Vamos te ver. Olha só, Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 3. Né? E essa era uma dúvida que os discípulos tinham também quando eles estavam aqui na Terra. Olha o que diz lá. Posso só contextualizar antes do que aconteceu? Olha só, gente, o que acontece? Existem nos relatos apostólicos, né, nos relatos dos evangelhos, você tem 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e você tem um 4º evangelho, esses são evangelhos que a gente chama de sinóticos, e tem um evangelho de João, que ele é diferente um pouquinho dos outros 3, mas todos os 4 contam a respeito da vida de Jesus. E um dos eventos que aconteceu foi quando Jesus foi no templo. Jesus foi no templo várias vezes em Jerusalém. E numa das vezes que ele foi no templo em Jerusalém, ele foi interrogado lá pelos fariseus que queriam pegar ele, e ele falou o seguinte, olha, tá vendo esse templo do jeito que é construído? E não vai ficar nele pedra sobre pedra. E o templo para os judeus veja, vocês têm que entender que o templo era o símbolo da cultura judaica. Aquele templo que Salomão construiu, vocês lembram? Então, aquele templo já tinha sido destruído, mas foi refeito depois, foi refeito porque o templo era onde toda a cultura judaica orbitava, não só na religião, mas a cultura judaica. Então, aquele era o símbolo da cultura judaica. E vale lembrar que Cristo era judeu. Cristo é judeu, então ele também ia ao templo. E aí, quando ele chegou ao templo, ele perguntou assim, olha, esse templo que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra. Então, vamos ler a parte que o Tiago, esse é o contexto. O Tiago está falando, ó, isso aí no versículo 1. Então, vamos ler essa parte que o Tiago falou. Ó, 24:1 diz assim, para a gente poder entrar aqui no estudo. Tendo Jesus saído do templo, que eles saíram do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, que eram amigos dele, para lhe mostrar as construções do templo. E eles começaram a falar, mestre, olha que templo lindo, né? Olha como que é lindo, como que é lindo esse templo. E Jesus falou para eles, então, olha, no versículo 2, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso, todo esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída. E aí entra o versículo 3. Imagina o espanto dos discípulos ao verem isso. Eles não entenderam, né? Porque é a cultura judaica, e Cristo falando que a cultura deles vai ser destruída, pensa. E agora o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, porque aquela mensagem ficou na mente deles, que ia ser derrubada. E eles chegaram de novo para Jesus e falaram, olha só, e lhe pediram, agora aqui, ó, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, né? E da consumação do século, que seria o fim do mundo. E aí Jesus, então, a partir daí, do versículo 4, nós vamos começar a estudar agora, né, que Jesus foi dando uma lista enorme, né, dos sinais que antecederiam a sua volta. E é que a gente vai entrar agora aqui, né, Tiago? Então, vamos lá. Antes de a gente entrar, preste bem atenção numa coisa. A Bíblia, a gente faz algumas categorias a respeito de livros dentro da Bíblia. Você tem os livros históricos, você tem os livros poéticos, e você tem os livros proféticos dentro da Bíblia.
Não quer dizer, é isso que é o ponto. Por que são livros proféticos? Porque eles têm alguma ligação com profecias. Não quer dizer que um livro histórico, por exemplo, não tenha características proféticas ou vice-versa. O maior exemplo disso é o que a gente está lendo agora em Mateus 24. Os quatro evangelhos são considerados livros históricos, porque eles retratam fatos que aconteceram, foram comprovadamente, são comprovados, inclusive, pela história, que aconteceram na época de Jesus. Mas esse capítulo de Mateus 24, por isso que ele é muito importante, ele é um capítulo inteiro profético. Ele é como se no livro histórico de Mateus ele fizesse uma aspas, abrisse um parêntese, e nesse momento é o próprio Cristo. Veja, em todos os outros livros que são profetas, você vê, são homens de Deus falando a respeito de profecia, mas Mateus 24 é super importante na Bíblia, porque é um capítulo onde é um capítulo profético, e quem diz a profecia é nada menos do que o próprio Cristo. E é importante porque, assim, ó, Mateus 24, 36, a gente não vai ler. Ele fala, olha, que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Né? Então, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém. É só Deus o Pai. Só que ele deu alguns sinais. Para que a gente percebesse que a sua vinda estaria próxima, para a gente se preparar. Porque né? os discípulos falaram assim, olha, quando vai acontecer isso? Ó, a pergunta deles é super ambígua. E Deus, ele responde de duas maneiras. É bem interessante, depois a gente vai focar nisso. Mas os discípulos perguntam assim, mestre, você falou que não vai ficar perto sobre terra, que história é essa? Quando vai acontecer? Que sinal haverá na tua vinda do fim do mundo? Que sinal que vai acontecer da tua vinda, do final da consumação do século? E aí, o que ele fala? Então, aí nós vamos entrar agora. Vou virando aqui na pergunta aqui para a gente poder... Vai na número 1, então, para a gente pede aí para vocês lerem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, então, no livrinho de vocês, ó. Então, essa foi a pergunta dos discípulos. Volta um pouquinho aqui. Sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Isso é do fim dessa terra, né? E olha só, alguns dos sinais, então, nós vamos ver agora, apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras, tiveram cumprimento em Jerusalém, quando o templo foi destruído em 70, né? Quando os romanos vieram lá e destruíram, né, o templo. E serviram como maquete ilustrativa do que vai vir agora no fim. Outros sinais estão se cumprindo agora em nossos dias e alguns ainda vão se cumprir. E é isso que nós vamos estudar hoje, então. Então, vamos lá. Primeira pergunta: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? O primeiro versículo está em Mateus 24, 6. Isso. Vamos ver. A Cris, pode ler para a gente? Eu vou seguindo aqui na minha ordem para não pular ninguém, tá? Se alguém não quiser ler, é só falar. Não, aí não tem problema. Cris ou a Laricinha, né? Eu vou ler. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não os assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Olha só, continua para a gente, versículo 7, Cris. Tá. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Bom, então vamos lá. Antes de a gente continuar, primeiro ponto, volta ali, olha só. O que ele falou o seguinte, quando os discípulos perguntam isso, a gente, por isso que eu falei para pegar pela Bíblia, porque assim, a gente vai falando pela Bíblia, mas é que esse capítulo é tão importante que o ideal é a gente ler tudo. Olha o que ele fala no versículo 5, a gente pulou. Olha, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha o que Cristo responde, versículo 4. Os discípulos perguntaram, e aí no versículo 4 Jesus começa respondendo, fala o seguinte, olha só, fala, Jesus respondeu, vede que ninguém vos o quê? Engane. A primeira resposta que Cristo fala, ele fala assim, primeira coisa, cuidado, porque as pessoas vão tentar te enganar. Então, cuidado, não se engane. E aí ele começa respondendo. Ele falou assim, porque vão vir muitos dizendo meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E aí ele começa dizendo, depois a gente vai voltar nessa parte, tá? Vindo Cristo, ouvirão dizer o quê? Ó, certamente ouvirão de guerras, rumores de guerra. Ele fala, não, lembra que ele falou, não se engane, lá atrás. Vão ouvir guerras e rumores de guerra, não se assusteis, porque é necessário acontecer aí isso. Mas o que ele fala? Não é o fim. Então, esse é o sinal do fim, Vi? Guerras e rumores de guerra é o sinal da consumação do século? Não é. Não vos engane, foi o que ele falou. Aí ele fala o quê? Que mais haveria que a gente vê hoje, né? Olha, aconteceriam essas coisas? Aconteceriam, mas não é o fim ainda. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Ele disse isso. Né? Tudo isso Jesus disse. E olha só, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros, né? Então, na parte social, quantas pessoas hoje são traídas, né? E tem ódio no coração, tudo isso foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Todos esses sinais aconteceriam antes da vinda de Cristo. E tem mais um sinal que eu vou pedir para alguém agora ler, deixa eu ver aqui, a Dani, Pedro ou Jeremias, lê para a gente o próximo, te passa para mim. Está lá em 2 Timóteo, que é no finalzinho da Bíblia, 3, de 1 a 4. Depois vocês podem abrir a Bíblia de vocês também. Vocês podem ler para a gente? Sim, eu vou ler. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Pode continuar. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente foi ver esse quadro, né? Antigamente, quando a gente era criança, a gente não via tanta maldade nas pessoas como a gente vê hoje, né? Parece um quadro assim que... Parece que foi tirado ontem. Foi essa tirado foto. hoje, na atualidade, sabe? Falei, então, como que isso está se cumprindo dia a dia? O amor está se esfriando, né? Olha só, as pessoas traem, são atrevidas, são mais amigas dos prazeres do mundo que amigos de Deus. Então, nesse aspecto social de guerras, rumores e guerras, a gente está vendo tudo se cumprir. Então, aqui para a gente preencher, olha só. Na pergunta ouvireis falar, então, né, quais são os sinais, então? Vamos lá. Visto mundo social, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? Nação contra nação, e haveria fome, né, como a gente vê em vários lugares, né? É isso que a gente viu. Agora, vamos lá, então. Três grandes sinais do mundo, isso. Então, Ti, olha só, natural agora, indicam a proximidade da volta de Jesus. Vamos lá, perceba o seguinte, a resposta de Cristo, quando você começa a analisar os versos, você consegue separar algumas características. Ele dá sinais sociais, que é esse primeiro grupo. Ele fala assim, olha, não vos engane, vão acontecer várias coisas, mas ainda não é o fim. E ele vai dando uma sequência, olha, vai ter guerras, vai ter rumores de guerra, que nem sinais sociais. Só que ele não para por aí. Ele vem e fala o seguinte, existem sinais no mundo natural, porque o mundo natural obedece às ordens de Deus. E ele fala assim, olha, vão acontecer sinais para que vocês não se enganem. Vejam, para que ninguém vos engane. Então, vão haver sinais naturais também da minha vinda. E ele pega e ele fala assim, quais são os sinais naturais que haveriam de acontecer no mundo, mostrando que estamos caminhando para próximo da volta de Cristo. Vamos lá, Mateus 24, 7, depois versículo 29. Quem pode ler para a gente? Aline, o esposo, eu acho que é o Ricardo, que eu lembro o nome agora, ou o Lorenzinho pode ler para a gente. Mateus 24, 7, para a gente ver agora os sinais do mundo natural. Pode ler, Lorenzo, para a gente? Acho que a gente já leu, não? Pode voltar, vai ler de novo isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Pode continuar para a gente, pode continuar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, veja só. Por isso que realmente tinha que ler esse verso. Por quê? Ele fala algumas características no mundo natural que indicariam que nós estaríamos próximos do tempo do fim, da consumação do século. E quem fala isso é o próprio Cristo. Então, qual que ele fala? Qual que é a primeira característica ali? Terremoto. Que mais que ele fala? Escurecimento do sol. Ele fala a respeito do escurecimento do sol e da lua. Aí eu pergunto, isso já aconteceu? Isso já aconteceu? Historicamente, houve algum momento no planeta onde houve um sinal igual a esse? Esse sinal aconteceu no dia 19/5 de 1780. Vocês podem pesquisar depois. Aconteceu. Assim, e o que mais que aconteceria aqui? Que fala aqui, ó. A queda do quê? A queda de estrelas. No dia 13 de novembro de 1833, houve um fenômeno. Você pode procurar isso no Wikipédia, pode procurar na Barça. Em 1833, houve um fenômeno de queda de estrelas muito atípico dentro do que tudo que se tinha estudado.
E foi notadamente visto na América do Norte uma chuva de estrelas que durou por mais de 6 horas. Estrelas que estão falando foram meteoritos, né? Uma chuva de meteoritos, como se fossem estrelas cadentes. Mas isso chamou muita atenção no hemisfério norte por conta da duração do tempo que teve, né? E da abrangência. Todo o hemisfério norte pôde observar essa chuva de estrelas. Isso foram fatos, isso aconteceu. Então, a gente vê que desde 1780 até agora, os sinais, eles começaram e vão se intensificando até a volta de Jesus. Isso, mas por quê? Isso é importante, isso é importante. Veja, lembra que ele começou falando, não vos engane, são sinais do tempo do fim. Aconteceriam isso. Mas olha só, calma lá, antes de a gente falar a respeito dessa intensificação, no começo do versículo, que a gente pulou rapidinho, a gente viu que falou o seguinte, no versículo 6 de Mateus 24, que a gente vai ler aqui, certo? Versículo 5. Então, vamos lá. Eu vou falando à medida que vai sendo as perguntas para vocês poderem responder, né? Tá bom? Vamos lá, Bia, então. Então, vamos lá. Que sinais agora a gente viu no mundo social, né, da relação dos homens com os homens, guerras, amores e guerras. Vimos na parte natural, no mundo natural, terremotos, né, e tudo mais. Agora a gente vai ver no mundo religioso. Em Mateus 24, então, você pode até dividir na sua Bíblia, né? Mundo natural, aspectos do mundo social. E agora no mundo religioso, Jesus deixou algum sinal para a gente observar no mundo religioso, né? Para a gente olhar e ficar atento ao que está acontecendo isso nas igrejas. É sinal do tempo do fim, que Jesus está próximo de voltar. Que sinal seria esse, então? Então, nós vamos ler Mateus 24, 4, 5, 11 e 24, né? Quem vai ler para a gente? A Dani. A Daniela. Dani do Pedrão, a Dani da minha turma. É mais fácil de falar Dani da minha turma. Dani Ferreira, né? Põe pra gente o verso. Deixa eu colocar aqui 24, o verso para você, 4. Dani. 24, okay. 4 e 5. Você consegue ler pra gente? Sim. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua lendo pra gente, Dani, aqui o 11, por favor. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aproveita e já termina para a gente, então, o 24 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito bem. Então, quais são os sinais no mundo religioso que mostram da proximidade da vinda de Cristo? Então, a pergunta 3 aí que está para vocês. Haverão o quê? Falsos cristos, falsos profetas, certo? E o engano deles seria baseado em quê? Em sinais de quê? Prodígios. Por quê? Lembra que a Dani leu agora no versículo 24? Por que eles iam fazer isso daí? Volta aqui, versículo 24. Qual era o motivo? Olha, se possível, eles enganariam os próprios eleitos. Ou seja, aqueles que foram eleitos para a vida eterna, para serem salvos. Satanás queria enganar, inclusive, se possível, aqueles que já estavam salvos. Esse era o objetivo. Então, quais são os sinais no mundo religioso? Então, haverá falsos cristos, falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios, em milagres que muitas igrejas fazem, né, em nome de Jesus. Quem nunca parou para pensar, né? Será multiplicado. Eu acho interessante um verso que está em Mateus, né, Mateus 7, 21, que Jesus também falando, fala assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos, quando Jesus voltar, Jesus falando aqui na Bíblia, olha, muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, porventura em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos curas e maravilhas. Então, Jesus vai falar, olha então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Aí a pessoa fala assim, então, peraí, aquelas pessoas que ficam, Senhor, 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 vai estar no céu? Aquele que faz milagre, o cara fez milagre. O que a gente tem que pautar? Por isso que a gente está aqui com vocês, para que a gente possa estudar a Bíblia. Não é o que eu e o Tiago estamos falando, mas é o que a Bíblia diz. Se a nossa vida não está pautada no assim diz o Senhor, nós corremos o risco quando Jesus voltar, ele fala assim, olha, eu nunca vos conheci. Você falava de Deus, mas você não praticava o que estava na palavra. Né? E por isso que a nossa vida, eu falo para o Miguel, a Gabi, olha, qualquer pessoa, a mamãe fala uma coisa para você, vê se está na Bíblia. Se tiver, você segue. Se não tiver, não segue. Porque para Deus o que importa é a gente seguir a palavra. E a palavra é a Bíblia. E a palavra dele. Não é a referência não sou eu. E hoje, a referência não é o pastor, a estratégia de Satanás é aquele que fazer realmente milagres, maravilhas, porque chama a atenção das pessoas.
né? Para que as pessoas fiquem cegas, né? E não estudem a Bíblia, porque ele vai operar, gente, no final dos tempos. Jesus falou que ia aumentar nas igrejas curas, milagres, maravilhas para enganar. E as pessoas não iam o quê? Na palavra para ler, né? Então, a nossa vida tem que estar pautada no assim diz o Senhor. Então aí fica aquela pergunta, então, Tiago, então quer dizer que é pecado fazer milagre? É isso? É pecado? Não, não é isso. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, que Satanás operaria, inclusive, milagres para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então, qual é o X aqui? Qual é o X? Não é o fato de ter um milagre que garante que a pessoa está sendo usada por Deus. Esse é o ponto. Até por conta disso, porque eu falei assim, qual é a minha referência a respeito de Deus? Ah, Tiago, você é referência. Eu não sou. Se alguém olhar para mim e falar assim, Tiago, você é referência, eu já estou falando, vai cair do cavalo. Não sou eu, não é a Vi, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o profeta, não é. A única referência que nós devemos ter a respeito de Deus é a própria palavra dele. Porque a palavra dele é pura, santa e boa, como a palavra de Deus mesmo fala. Então, a única referência é a palavra. Então, aqui, olha só. Nós não vamos ler todos os versos, mas qual é a motivação dos falsos profetas a pregarem a Bíblia? Muitas hoje, né, o quê? É a avareza, né, querer ganhar alguma coisa em cima das pessoas ali, que são... Muitas pessoas vão em determinadas igrejas e às vezes dão tudo que tem, né? Então, aqueles homens, aqueles líderes, por avareza, pegam das pessoas, né, e eles vão ser julgados por isso, e muitas pessoas são ali sinceras, né? O que mais? Olha só, o que atrai pessoas a esses falsos líderes, né? Porque por que as pessoas vão para lá? Olha só, a amizade, muitas vezes, a doutrina sem base bíblica, eu vou lá porque conheço alguém, né? Meu pai ia, meu avô ia. Sinais, prodígios e curas, que muita gente fala, eu vou lá porque vai ter prodígio, cura e maravilha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no final dos tempos, Satanás ia operar através de milagres, curas e maravilhas, para enganar as multidões e fazer com que a gente não se apegasse à Bíblia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, para a gente não fazer exatamente o que falaram para Cristo quando ele estava na cruz. Lembra o que falaram para Cristo quando estava na cruz? Fala assim, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Não foi falado isso para Jesus? Jesus estava sendo crucificado e o outro ladrão, o injusto, chegou para ele e falou assim, salva-te a ti mesmo, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Por que Cristo não se salvou na cruz? Porque ele veio cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Ele veio cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Você acha que ele não tinha força para se salvar? Você acha que ele não tinha poder? Mas por que não foi? Porque ele quis cumprir a palavra de Deus. E às vezes a gente, por muito menos, não quer cumprir a palavra de Deus. A gente vê as pessoas falando sinais, mostrando sinais. Meu amigo, está escrito na Bíblia? Está escrito conforme a palavra? Se está, eu acredito, pode ter certeza, sou o primeiro a acreditar. Agora, se não está, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu me atraio, mas é do jeito que está escrito na Bíblia. Esse que é o jeito certo. Por isso que Deus começa, por isso que Cristo começa o capítulo 24 dizendo o quê? Não deixei com que ninguém vos engane. Não deixe com quem... Porque ele já sabia. Ele já sabia que as pessoas iam ser enganadas. Ele já sabia que as pessoas iam tentar enganar nós. Por isso que ele fala, não vos engane. Né? E aqui a gente vai entrar agora na pergunta número 4. Mas antes de entrar na pergunta número 4, só para a gente não perder o raciocínio. Todos esses sinais que a gente viu, social, natural e religioso, esses são sinais que encaminhariam para o final do tempo no fim. Mas tem um versículo que eu tenho que ler para vocês antes de a gente chegar nesse final. Porque ele fala o seguinte, nenhum deles seria o sinal definitivo do final do tempo. Aconteceria um sinal, que é o que a gente vai ler. Mas antes tem um detalhe, um versículo, nada na Bíblia escrito por acaso. Olha aqui que diz o versículo 8 do capítulo 24. Não está aí no nosso slide, mas eu queria ler com vocês. Depois de ele ter falado todos os sinais do mundo religioso, do mundo natural, do mundo social, ele vem no versículo 8 e fala assim, olha, porém, lembra? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa palavra princípio das dores em grego, no original grego que foi escrito em Mateus, ela faz uma referência para o princípio das dores de parto. Agora eu pergunto, eu não sou mulher, né? E a Vi teve cesárea, ela não teve parto normal. Então fica mais fácil para eu perguntar para uma de vocês que já teve parto normal. Eu pergunto, como é que acontecem as dores de parto? As contrações, como é que elas acontecem? Porque essa frase aqui, dores de parto, ela é uma referência do original grego direta das dores de parto de uma mulher que está prestes a ter filho. Como que acontecem as contrações?
Essas dores, elas vão espaçando cada vez mais ou elas vão diminuindo? Elas vão o quê? Diminuindo, não é? Vão intensificando. Vão né? intensificando, não é? Então, todos esses sinais, no mundo religioso, no mundo natural e no mundo social, Jesus coloca aqui, eles seriam como dores de parto, ou seja, a cada vez que passasse o tempo, eles iam cada vez diminuir mais e se intensificar mais. Sabe por quê? E não é isso que a gente vê hoje? Olha, quando eu era pequena, eu já ouvia dos sinais à volta de Jesus. Né? E quando eu leio sobre esses sinais da intensificação das dores de parto, a gente vê assim, olha, antigamente, quando a gente era pequeno aqui, que a maioria aqui, acho que na década 70, 80, né? Então, assim, antigamente, quando a gente ouvia falar de guerra, rumores de guerra, era uma aqui, uma lá, não era tão fome mesmo, a gente sempre ouviu falar, sempre teve no mundo, né? Doenças, mesmo na época de Davi, já tinha guerra, né, filisteus contra israelitas, né? O que a gente percebe hoje? Por isso que a gente tem que estar atento, né? Jesus quer que a gente esteja vigilante, né? Por isso que a gente está estudando a Bíblia aqui com vocês, né? Porque a fé vem do ouvir, né? E a gente tem que vigiar e orar mesmo. Por quê? Porque Jesus vai vir numa época em que as pessoas vão falar assim, não vai vir agora não, né? Vou curtir aqui e tudo mais. Jesus quer deixar esses sinais para que a gente não só estude aqui, mas para que a gente se prepare para a sua volta. Né? Então, esses sinais, eles vão se intensificando até Jesus voltar, numa proporção muito grande. Então, antigamente, para falar assim, nossa, quando que teve um terremoto? Um aqui, daqui um ano lá. Agora, hoje, se você for abrir os jornais, os meios de comunicação, toda semana você vai ouvir falar de guerra, rumor de guerra, fome, pandemia. Então, isso que era antigamente esporádico, atualmente está de uma maneira muito cada vez mais. E esse mundo, mesmo pessoas que não são religiosas, falam, olha, esse mundo não tem mais jeito. Mas, olha, veja, queda de estrelas. Sim. Não teve um evento, acho que 3 anos, o Pedrão vai me falar com mais propriedade, o Pedrão, o esposo da Dani, ele estuda a respeito disso. E ele vai falar, teve outros eventos agora, 3 anos atrás, uma chuva intensa de meteoritos. A gente teve a lua vermelha novamente, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Então, a gente teve esses eventos cada vez mais, eles vão se intensificar. E eles vão se intensificar e vão cada vez um período mais curto. Mas eles ainda não são o sinal definitivo. Qual é o sinal definitivo? Vamos ver lá. Ó, que é o que está aqui na pergunta 4. Pergunta 4, Mateus 24, 14. O Dudu Biel, o Arrê, pode ler para a gente. O Thiago vai pôr aqui, Mateus 24, 14. Tico, coloca aí para a gente. Mateus 24, 14. Isso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, veja, qual é o sinal definitivo a respeito da vinda de Cristo? A pregação do evangelho em todo o mundo, né? Aí a gente fala assim, por que Jesus não voltou então? Porque ele está esperando, eu e você conhecemos tudo isso e falamos para as pessoas. Cara, isso que a gente está fazendo agora, que é sentar, estudar a Bíblia com pessoas, com vocês, com os amigos, quando a gente conversa, esse é o cumprimento da profecia de Mateus 24. Esse acesso ao conhecimento, da gente poder conversar e levar realmente, é isso que é justamente o cumprimento. E pode ver, hoje eu estava falando com meus pais esses dias a respeito na novela da Record, a respeito da Bíblia, aonde, para pensar, eu e você, a gente que é da década de 80, né, e tal, o pessoal aqui da década de 70, aonde que a gente já vê na televisão brasileira novelas falando a respeito de temas da Bíblia? Ou seja, o evangelho, de fato, está sendo pregado no mundo inteiro. Esse é o maior sinal. Vai ter um momento onde realmente todas as pessoas vão ter acesso e vão ter o conhecimento a respeito do evangelho. E aí sim, é o que Cristo fala, aí sim virá o fim. Nisso tudo a gente vê o amor de Deus. Agora, pergunta número 5 aqui, olha, Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, está em Gálatas 1:6. O que fazer, então, para não ser enganado? 1 João 4:1. Quem vai ler para a gente? A Rosângela ou o Bruninho pode ler para a gente? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vejam, em Mateus 24, Cristo já falava, cuidado. Vão vir falsos profetas, falsos cristos. Lembra? Gente, quem não vai lembrar de pessoas que já vieram aqui no Brasil mesmo? Não tem lá o Henri Cristo que fala que ele é o Cristo? Quantas pessoas a gente já ouviu falar disso daí? Entende? E olha que aí João bem ressalta, olha, amados,
cuidado. Não dei crédito. Não deem crédito. Não, você quer saber... Veja bem, olha que interessante. Gamaliel, é interessante, quando Paulo ainda não tinha se convertido, quando era Saulo, né? Ele foi discípulo de Gamaliel. A Bíblia fala a respeito disso. E aí, perguntando a respeito dos cristãos, Gamaliel, que era um sábio judeu, embora não fosse cristão, ele era um sábio judeu, ele falou assim, por que vocês estão perseguindo os cristãos? Veja, se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar. Gamaliel falou, isso está na Bíblia. Ele fala isso para Saulo, antes de Saulo se converter. Quando Saulo se converte e vira o grande apóstolo Paulo, né? Ele tem isso em mente. E João fala exatamente isso. Olha, não deem crédito, mas antes prove. Prove o Espírito. A gente vê que todo cristão, então, tem a responsabilidade, né, de comparar, né, o ensino religioso tradicional, né, popular que as pessoas têm, com as escrituras, né? Se é igual os bereanos, né? Quando os discípulos foram pregar lá para os bereanos, eles falavam assim, ó, está na palavra, me mostra. Aí eu acredito, né? Então, assim deve ser a nossa vida. Está na palavra, me mostra, né? Me comprova, porque aí eu vou crer, né? E aí nós vamos preencher aqui, ó, número 5, então, devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Não o que a Viviane e o Tiago estão falando, mas está na sua Bíblia. Né? E seguir o que a palavra fala. Agora, número 6, para a gente não demorar tanto aqui para vocês, né? Porque Deus manda... Eu animo, aí eu começo a falar das coisas. Falam que mulher fala demais, mas eu separei um monte mentira, de... viu? Aqui em casa é ele. A Dani conhece. Ó, porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Mateus 7,15, nós vamos ler 2 versos. Mateus 7,15 e 2 Pedro 3,16. Mateus 7,15, vamos lá? Te passa para a gente. Miguel, você pode ler para a gente? Claro. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Lê o próximo, filhão. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras com a própria destruição deles. Eu gosto muito desse versículo. Posso fazer um parênteses, gente, desculpa. Aí vai passando o tempo, depois vocês podem bater em mim, tá? Não tem problema não. A Dani dá uns cascudos em mim, que ela me vê pessoalmente, ela pode bater. Esse versículo aqui, Pedro tá falando o seguinte, tá? Só para vocês verem. Olha, aqui tá falando exatamente daqueles que deturpam a palavra de Deus. E isso aí já era comum na época dos primeiros apóstolos. Aqui Pedro está falando a respeito de alguns que ouviram a Paulo e deturparam o que Paulo, porque eles foram contemporâneos. E Paulo era extremamente erudito, muito erudito. E Pedro era pescador. A despeito de todos os despeitos, Pedro era um homem simples. Ele fala assim, olha, às vezes Paulo usa palavras rebuscadas, né? Tem coisas difíceis de entender. Ele falando a respeito de Pedro. Só que os ignorantes deturpam. Eles falam, eles deturpam, eles pegam e usam a escritura para a própria destruição deles. Ele deixa bem claro. E é interessante que a gente já estudou em alguns estudos aqui, não sei se ano passado, agora vamos fazer confusão, que em Daniel fala, olha, e pisará a verdade por terra e prosperará. A então, gente vai tratar o objetivo, nós vamos voltar a esse tema, o objetivo de Satanás ao longo das eras é o que? Deturpar o que está na palavra de Deus. Ele não vai apresentar nunca para você 100% de mentira. Não vai, cara. Ele vai colocar 99% de verdade e 1% de mentira. Né? E é isso que vai enganar a maioria das pessoas. Por isso que a gente tem que o quê? A nossa vida ela tem que estar pautada, né, de acordo com o que Deus diz. Então, como provar, então, o ensino dos profetas? Vamos lá, então. Por que Deus manda provar? Porque o engano, às vezes, parece verdade? Sim, muitas vezes a pessoa fala, parece verdade. É 99% de verdade e 1%, mas é aquele porcentinho, meu amigo. Né? Vamos ver, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia? Verdadeira, a gente tem que comprovar. Me falou, me mostra na Bíblia, né? E o último aqui, porque na Bíblia tudo é fácil de entender, né? Não, né? Nem tudo é fácil. Por isso que a gente tem que buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de Gênesis Apocalipse, para ver o que Deus fala sobre aquele assunto. Tem mais ainda, vamos agora, lá. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Nós vamos ler aqui, olha, João 7,17. Então, para a gente ler, vai vendo quem que vai ler. Tá. Gente, esse é um outro versículo nevrálgico dentro do que a gente estuda aqui. Porque a gente fala assim, poxa, Thiago, mas tem tantas igrejas, tem tantas doutrinas. Cara, como é que eu vou saber qual que é a igreja, qual que é certa, qual que é errada? Em primeiro lugar, lembra que a gente falou? O que salva não é placa de igreja. O que salva não é o Thiago falando, a Viviane falando, o pastor. Não é. Primeiro, o que salva é Cristo, mas é a palavra de Deus que mostra pra gente o caminho da salvação.
Então, não é igreja. Mas a palavra de Deus fala para você, fala assim, olha, Tiago, tem um jeito na Bíblia que mostra para saber se o Tiago ou a Viviane estão falando besteira ou não estão falando besteira, porque a gente está aqui fazendo estudo com vocês. Mas o que garante se eu estou falando besteira ou não estou falando besteira? Porque vocês estão ouvindo a gente falar, porque a gente já leu bastante da Bíblia, etc. Vocês vão acreditar na gente? O que a Bíblia fala? Como é que a gente prova se uma doutrina, uma interpretação, um entendimento a respeito da Bíblia, se ele é verdadeiro ou não? A Bíblia fala. A Cris pode ler para a gente, Cris? João 7,17. Lê-se o próximo versículo, por favor. Ou a Laricinha. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Pode ler o próximo também, Cris? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ó, duas considerações, então. Ó. Primeira, quando vem João e fala o seguinte, não é a respeito do que eu acho, é a respeito do que a palavra de Deus fala. Então, a primeira grande doutrina é não é porque eu ou a Viviane estamos falando para vocês que vocês devem acreditar. Por isso que eu falei para vocês, peguem a Bíblia de vocês e leiam na Bíblia de vocês. Não é eu que estou falando. Se vocês lerem na Bíblia de vocês estiver falando desse jeito, então acreditem, não é? A gente vê que no grande conflito que a gente começou aí no segundo estudo, né, falava o quê? O foco era obediência e adoração. Né? Do grande conflito todo, até Jesus voltar, vai ser quem a gente obedece e quem a gente adora. E tem uma maneira correta de obedecer e adorar a Deus, que ele deixa na sua palavra. A gente vê ali, rapidamente, para a gente terminar aqui para o 8º, Abel e Caim, os dois ofereceram um sacrifício para Deus. Mas qual que foi aceito? Qual que foi aceito? Caim foi aceito? Não. Pô, mas estava bonito, mas as frutas foram ele também boas e tal. ofereceu a Deus a sua oferta. Por que Deus não aceitou? Porque não era aquela maneira que Deus pediu. Deus falou, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele foi lá e ofereceu a fruta. É isso que Deus pede? Não, então não é essa maneira de ser adorado. Por isso que a gente tem que estudar na Bíblia, não é a maneira que eu acho, que tal música é compatível com o meu gosto musical. Não é dessa maneira que eu vou adorar a Deus. Eu tenho que ver a maneira com que Deus quer ser adorado e obedecido. Por isso que a gente está aqui para estudar. Então, para a gente responder agora a pergunta número 7, olha só. Como saber, então, se a doutrina é verdadeira? A doutrina de acordo com toda a Bíblia? A gente tem que estudar toda a Bíblia ou só uma parte de um livro, né? Toda a Bíblia. Doutrina baseada em um só livro? Não. Ou só no Novo Testamento? O que Isaías falou aqui? Um pouco aqui, um pouco lá. Preceito, mais preceito. Doutrina baseada em uma parábola, em verso da Bíblia? Também não. Em toda a Bíblia. A 8ª pergunta, então, para a gente começar aqui a encerrar a nossa parte aqui. Olha, se os sinais estão se cumprindo, né, que a gente vê que está se intensificando a cada vez, a gente nem gosta de abrir noticiário, que a gente vê tantas coisas acontecendo, né? E por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro 3:9, a Dani do Jeremias e o Pedrinho pode ler para a gente, olha, 2 Pedro 3:9, por que será então que Jesus ainda não voltou? Por que será? Porque a gente está vendo sinais, por que ele não voltou ainda? Pode ler para a gente, Dani ou Jeremias ou o Pedrinho. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, então por que Jesus não voltou ainda? Por causa de mim e de você. Eu e você, porque Deus, ele quer que nós nos arrependamos e todos sejam salvos. O preço já foi pago. Ele quer o maior aproveitamento possível. Ele quer que todos se salvem. Então, ele não voltou ainda, justamente porque ele quer que todos conheçam do Evangelho. Por isso que ele coloca lá em Mateus 24. É por isso que ele fala assim, olha, eu só vou voltar quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo. Então, para testemunho de todas as gentes, de todas as nações. Quando ele for pregado, quando todo mundo tiver pleno conhecimento a respeito do Evangelho, aí sim, porque quando você teve conhecimento, você vai poder decidir. Até nisso a gente vê a misericórdia de Deus, né? Então a resposta aqui, olha, Jesus está sendo misericordioso, né? Para que ninguém se perca. Então esse atraso, né, humano aos nossos olhos, para Deus não é. É proposital, para que mais pessoas se salvem, mais pessoas possam conhecer essa verdade, se preparar de fato para a sua volta, para não ser enganada. Agora, que atitude
né? A última pergunta aqui para a gente encerrar. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Agora a gente já sabe que a gente não está mais no início da era cristã. Nós já estamos chegando, né? No último, a gente já estudou sobre a estátua Nabucodonosor, um dia nós vamos estar de novo, no pezinho da estátua, que agora vai vir a pedra, Jesus vai voltar. É mais profecia, né? Dessa mais vez profecia, a gente vai só lançando assim, ó, porque logo a gente vai falar sobre isso de novo. Que atitude a gente deve ter, então, no tempo do fim? Está lá em Lucas 21, 28, e depois ali o 34. Né? A Dani, o Gabrielzinho chegou aí, Gabriel tinha caído. Pode ler para a gente, Gabriel? Lucas 21, 28. Ora, ao seu começarem estar as coisas a suceder, exultar e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, olha só, o primeiro verso, né? Quando a gente vê em pandemia, essas coisas acontecendo, quem que não ficou, né, assim, alucinado com o que aconteceu na pandemia? A gente nunca viu o mundo parar da maneira que parou, né? Quando a gente vê agora, que vocês vão começar agora a estar mais atentos aos sinais, tudo isso acontecendo é para a gente temer, é para a gente ficar angustiado. Olha o que o Lucas fala, olha, quando começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque logo Jesus vai voltar. Imagina Jesus vindo em glória e majestade e você contemplando o seu Salvador. Que alegria, né? Então, essas coisas vão acontecer para que Jesus volte. E nós vamos continuar mais um verso. O Bruninho, a Rosângela, pode ler para a gente? Lucas 21, 34. É o último verso que a gente vai ler. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Olha que coisa. E esse daí é um aviso para todos. Para mim, principalmente, eu vi falando assim, ele falou assim, olha, cuidado, acautelai-vos, assim, toma cuidado, porque às vezes a preocupação do nosso dia a dia sufoca. A gente não consegue ver mais distante do que um palmo na nossa frente. A vida passa. E a vida passa. A gente estava falando esses dias assim, nossa, já faz 10 anos, a Dani, a gente morou junto em Campo Grande, né? A gente tá lá em Campo Grande. Isso foi em 2010. 8, 9, 10 anos. Meu amigo, já faz mais de 10 anos, a vida passa. Então, por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, acautelai-vos. Porque Satanás, olha só, ele vai usar diversas estratégias para fazer com que a gente se perca, porque ele já está perdido. Ele já foi expulso do céu, não tem mais chance para ele. Deus quis dar, mas ele não quis. Agora, o que ele quer fazer é enganar o máximo de pessoas possíveis, porque quando ele puxa alguém para o lado dele, ele fere o coração do Pai. Então, quando eu e você não aceitamos, negligenciamos buscar a Deus, fere o coração de Deus, porque Deus ama a mim e a você. E Ele quer que nós nos salvemos. Então, qual que é o conselho que Deus nos dá? Olha, não embriagueis com as preocupações da vida. É importante estudar? É importante crescer na vida? Mas que isso não ocupe tanto lugar na sua vida que você não tenha um tempinho para vir aqui estudar com a gente, para você ter um tempo de comunhão com Deus na sua casa. Orar, você sozinho no seu quarto, orar. Né, ter o tempo de comunhão pessoal com Deus, porque tudo isso vai passar. E olha o conselho que diz aqui, olha, para a gente encerrar, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente preencher aqui a pergunta 9, olha, que atitude a gente tem que ter agora, no tempo do fim, quando a gente vê tudo isso acontecendo? Exultar e erguer a nossa cabeça, e buscar a Deus em primeiro lugar. Né? Recapitulando o que a gente viu hoje, olha só, os sinais da vinda de Cristo estão, né, vamos lá, se cumprindo dia a dia. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo mundo, que a gente vê que pelo menos a internet está chegando, né, gente? E 2 evangelhos estão sendo pregados, infelizmente, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina que está sendo pregada para nós está sendo de acordo com a palavra de Deus. E no tempo do fim, nós devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Né? E a pergunta, antes do Tiago fazer essa parte final, que às vezes eu fico pensando, né? Se Jesus voltasse hoje, né? De que lado eu estaria primeiramente? Né? Será que eu estaria salva ou perdida? É uma pergunta que a gente se faz. A gente tem que fazer isso diariamente, né? Quando eu vou dormir, Senhor, será que hoje, se eu morresse hoje, eu estaria salva ou perdida? Né? Esses sinais estão se cumprindo para fazer a gente acordar
né? Acorda, né? Essa vida não é só trabalhar, né? Essa vida é mais que isso. Deus quer dar essa vida eterna para a gente, né? Por isso que a gente tem que estudar. E o Tiago vai fazer agora o compromisso de falar. É o que a gente falou. Veja, a gente, vendo a Bíblia colocando essas coisas para a gente, dá para a gente ter certeza. João fala, até depois trouxe, depois não deu para falar, mas João 14, 29, fala assim, por que Deus dá as profecias? Jesus ele falou assim, olha, para que quando elas acontecessem, vocês creiam. Então, as profecias existem na Bíblia para que quando aconteça, vocês creiam. Então, por isso que eu falo assim, olha, primeira coisa, a gente crê que a gente está no final do tempo do fim, a gente está vivendo, não é no tempo do fim. Quando você lê todas as profecias, ele que dá no final do tempo do fim. Né? Eu creio, eu acredito que nós vivemos no final do tempo do fim, e é por isso que nós estamos aqui tentando conhecer um pouco melhor e praticar, né, o que a palavra de Deus fala, os ensinos, as doutrinas que estão de acordo com a palavra de Deus, né? E assim, para mim, eu ia ver, assim, essa é uma máxima que a gente tem. Assim, não é porque a gente está fazendo isso tudo com vocês, porque acredite, o maior beneficiado é a gente, porque isso nos ajuda o quê? A nos prepararmos para a volta de Jesus. Quando a gente tem contato com a palavra, quando a gente realmente reflete a respeito disso, parece que cai a ficha novamente. Fala assim, poxa, Thiago, importante você estar dando gás na sua vida profissional, na vida profissional dela. É importante, sim, mas não esquece. Nossa vida não é só isso. Não é só isso, temos a eternidade que Deus quer nos dar, né? Existe uma eternidade para frente. Deus quer dar uma eternidade inteira para a gente, para os nossos amigos. E aí que é o ponto, esse que é o grande difícil, sabe? A gente estava falando assim, cara, o céu não vai ser legal viver uma vida eterna se não tiver os nossos amigos, os nossos irmãos. Isso não vai ser legal se não tiver eu e você lá. Entendeu? Já pensou que coisa assim, cara, a gente passar... Pela graça de Deus, a gente vai estar lá eternamente. Entendeu? Imagina a gente lá eternamente falando assim, nossa, você lembra lá atrás, quando a gente estudava, etc. Pô, hoje está aqui. Eternamente a gente está aqui para sempre, vivendo feliz, acabou o sofrimento. Não é? Isso que é o que importa. Logo, logo Jesus vai voltar. E esse é o tema do próximo estudo. Mas, Tiago, né, como será a vinda de Jesus? Né? Muitos dizem que vai aparecer num lugar, aparecer no outro, vai ter um arrebatamento. Será que é isso que a Bíblia diz? Né, nós vamos estar no próximo estudo. Olha, então, aqui o Tiago vai passar aqui para a gente. Olha, desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, Adão e Eva, né? Depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam um dia em que o pecado e suas tristes consequências serão fim. Que dia vai ser esse? Como vai ser a vinda de Jesus? Né? Para que ninguém possa enganar a gente. Como que vai ser a vinda de Jesus, Viviane? Nós vamos ver no próximo estudo, só que não vai ser sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente vai dar uma pausa, a gente não vai ter a nossa reunião. Então, vai ser na outra sexta-feira. Então, semana que vem, ó, todo mundo pode descansar um pouquinho, tá bom? Aí, na outra sexta-feira, né, guardem aí na agendinha, porque é um tema muito importante. Né? A vinda de Jesus é a minha maior esperança nessa terra. Eu vivo em função dela, de ver meu Jesus querido voltar. Né? Então, que essa possa ser a sua esperança também. A gente vai estudar sobre esse tema daqui duas semanas, então. Você pode olhar para a gente? Aí, depois, quem tiver alguma dúvida, pode ficar no final. Tá bom? Vamos orar, então. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai, conosco, o Senhor tem tido paciência com a gente, Pai, a despeito, Pai, de sermos errados, ó Pai, a despeito de eu e a gente não ser o melhor exemplo de cristão, o Senhor tem nos colocado, ó Pai, à disposição para a gente conversar a respeito da Bíblia, a gente aprender também muito mais a respeito da Bíblia, e Senhor, estamos aqui entre amigos, Pai, estamos lendo, ó Pai, que o Senhor está prestes a voltar, que os sinais da tua vinda têm se cada vez mais se intensificado, e, ó Pai, vemos que o Senhor realmente está às portas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor também tem esperado pela gente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem esperado, ó Pai, o tempo nosso, Pai, a despeito de tudo, para que a gente realmente possa converter o nosso coração a Ti, que a gente realmente possa acreditar, ó Pai, na Tua bondade, acreditar, ó Pai, no Teu Evangelho, para que um dia a gente esteja eternamente com o Senhor. Amém. Guarda, Senhor, cada família que está aqui. Amém. Tu sabes, ó Pai, os planos, Tu sabes, ó Pai, os assuntos que eles tratam, ó Pai, Tu sabes as dificuldades, as agruras, ó Pai, que cada um tem. Que o Senhor possa, ó Pai, tomá-los nas Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor possa realmente mostrar, ó Pai, para cada um deles, ó Pai, que está procurando realmente, cada um, ó Pai, que está aqui, está procurando colocar o Teu reino em primeiro lugar. Que o Senhor possa realmente cumprir a Tua promessa, ó Pai, que está escrito lá, que todas as outras coisas seriam acrescentadas, ó Pai. Que o Senhor possa prover de uma maneira verdadeira, ó Pai, na vida dessas pessoas, ó Pai, de cada um dos nossos amigos aqui, todas as coisas, ó Pai, que eles precisam, ó Pai.
Amém. Que o Senhor, ó Pai, que é poderoso, Pai, para fazer muito mais daquilo que a gente pensa ou pede, ó Pai, como a Tua palavra diz, que o Senhor possa prover a cada um deles aquilo que é necessário, Pai, para que eles creiam em Ti, que eles consigam colocar as vidas, ó Pai, que nós todos possamos colocar as nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos e ter a certeza da Tua breve volta. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um que está aqui e de cada família, Pai, representada. Que o Senhor possa dar uma bênção especial, Pai, nessas horas, ó Pai, que estamos ingressando no Teu Santo Sábado, ó Pai. Que eles possam sentir a Tua presença de uma maneira muito mais real, muito mais tangível, Pai, na vida de cada um deles, dando paz, ó Pai. A paz prometida, Pai, na tua palavra, Pai, a paz do Teu sábado, Pai, um dia, Pai, de alegria, Pai, que possamos desfrutar na Tua companhia, que o Senhor possa dar essa paz a cada uma dessas pessoas que está aqui, e que, ó Pai, possamos daqui 2 semanas retornar para estudarmos um pouco mais a respeito da Tua vida. Amém. Ser com cada um de nós, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.